Faltam poucos dias para a eleição. Em algum vídeo atrás, eu indiquei o documentário chamado O Teatro das Tesouras, né? Um documentário muito interessante que mostra a história da política brasileira desde 89 até os dias atuais, né? Eu vou dar a oportunidade de você ver resumos de cada capítulo, para você ter aí um refresco na sua memória e para que isso influencie no dia da votação, né? Vamos relembrar o que o Brasil sofreu de 94 até agora e depois você vai lá no canal Brasil Paralelo, se inscreve lá e assista o documentário completo. É muita informação e é de graça. Confere aí o vídeo. A eleição de 1994 foi uma batalha entre um comunista e um social-democrata. Foi a disputa entre duas variações da esquerda, PT e PSDB. FHC e Lula ocuparam os holofotes como atores principais e os dois saíram vencedores. Na prática, era o início do socialismo fabiano no Brasil. Se a eleição de 89 foi um circo, a de 94 foi uma peça de teatro. Praticamente. Caos total. No segundo mandato de FHC, a recessão econômica se agravou com a crise mundial. O efeito dominó derruba os outros tigres, atinge o mundo inteiro. O real foi desvalorizado e a inflação ressurgiu, apesar de não alcançar os índices anteriores. O Brasil teve de recorrer ao FMI para conseguir empréstimos. Com a crise batendo na porta mais uma vez, a popularidade de Fernando Henrique diminuiu drasticamente e ele já não poderia concorrer novamente em 2002. FHC estava fora do jogo político. A esperança para 2002 tinha um novo nome. É tradicional. E isso a gente sabe, não tem sido suficiente. E atenção, são 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 27 de outubro de 2002, as manobras do marqueteiro Duda Mendonça deram certo. Lula venceu com 61% dos votos contra 39% de José Serra. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006. 15 anos depois, o marqueteiro de Lula assinaria um acordo de delação premiada na investigação Lava Jato. O conteúdo das declarações é mantido em sigilo pela Polícia Federal até hoje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, O Lula de 2002 era o Collor de 89, de terno elegante e barba feita. Falava o que a classe média queria ouvir e fazia promessas ao empresariado. A população depositava sua esperança nele como depositou em Collor. As classes baixas enxergavam nele um presidente ideal, um exemplo a ser seguido. Assim, a máfia petista se estabeleceu no poder. Escândalos se reelegeu com Uma vitória considerável. Como que um governo mergulhado em escândalos se reelegeu com tamanha facilidade? Durante a campanha daquele ano, uma operação de guerra com duas peças fundamentais foi montada para salvar Lula das acusações de corrupção. Primeiro, Marcos Valério,
O empresário recebeu 200 milhões de reais do PT para não falar no nome de Lula e poupar o presidente quando investigado pela polícia no Mensalão. O senhor combinou diretamente com o presidente da República ou fez por intermediários? O senhor não vai responder. Segundo Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente concordou em tranquilizar a oposição para não criar uma divisão no Brasil. Os tucanos aceitaram a ordem de FHC e a ideia de derrubar o PT do governo definhou. As eleições de 2006 não foram disputadas por dois partidos rivais. PT e PSDB agiram como aliados. No dia 31 de outubro, o plano do PT se concretizou. Dilma se elegeu com 56% dos votos. E Lula teria seu terceiro governo. Mas dessa vez ele comandaria o teatro por trás dos panos. São os momentos finais de Lula, o ex-operário que chegou ao poder, que governou o país por 8 anos. Agora vai descer a rampa. Aguenta coração, hein? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer. Outro personagem histórico das eleições se certificou de que, independente de quem estaria no poder, seu lugar estaria garantido. Durante as investigações da Lava Jato em 2016, os executivos da empreiteira Odebrecht revelaram que doaram via Caixa 2 23 milhões de reais para a Serra. Executivos da Odebrecht disseram em delação que fizeram pagamentos ao Caixa 2 de campanha de José Serra em 2010. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Na delação, os executivos disseram que parte do pagamento do Caixa 2 foi depositada em uma conta na Suíça e que os valores também serviriam para pagar despesas de outras campanhas do PSDB. Na mesma investigação, os ex-marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, afirmaram que o pagamento de seus serviços na campanha de 2010 foi feito pela Odebrecht. Os marqueteiros das últimas 3 eleições presidenciais do PT prestaram depoimentos hoje ao juiz Sérgio Moro. Eles confirmaram que houve Caixa 2 nas campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Que em 2011 a Odebrecht pagou uma parte que eles tinham combinado pagar comigo, para mim, da campanha da presidente Dilma em 2010. Segundo Santana, toda a cúpula do PT sabia do esquema. Todos sabiam, inclusive os tesoureiros, os coordenadores de campanha, sabiam exatamente os detalhes. A eleição de 2010 não foi disputada por rivais. Serra e Dilma apenas disputavam a sua proporção de propina. E, em troca, governariam para quem pagasse mais. Os dois candidatos à presidência da República votaram na parte da manhã. Dilma Rousseff, do PT, votou em Porto Alegre. É nesse exercício do voto que as pessoas podem externar suas opiniões, ter uma clara opção em relação qual é o caminho que querem que o Brasil siga no futuro. Muita confiança, uma confiança serena, né, de quem fez o bom combate. Nesse instante, a minha palavra é essa, é de agradecimento, é de confiança, mas sobretudo de respeito à vontade dos brasileiros, qualquer que seja ela. O TSE mostrava Aécio na frente com 88,9% das urnas apuradas. Mas faltando pouco para o encerramento, Dilma conseguiu a virada. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança.
Quando finalmente, às 8h02 da noite, o país tomou conhecimento do segredo das urnas, Dilma já liderava por mais de 2 milhões de votos. Continuou na frente e, a partir daí, o Brasil apenas viu a presidente manter a liderança e, às 8h27, ser oficialmente declarada reeleita. Apesar da virada, a reeleição de Dilma teve sua legitimidade questionada. A apuração dos votos foi feita de maneira secreta e não teve a participação de nenhum integrante do PSDB. A lei requer a presença dos dois polos para ser uma eleição válida, e apenas petistas participaram da apuração. E mais, o presidente do TSE era Dias Toffoli. A oposição apontou que ele tinha sido advogado do PT nas campanhas de 98, 2002 e 2006, e que, por isso, o petista não poderia coordenar o processo eleitoral por conflito de interesses. As urnas eletrônicas usadas na eleição também foram questionadas. Mas tem algo que está na cabeça do povo. Eles não acreditam nas nossas urnas eletrônicas. Assim sendo, eu tenho já apoio de alguns líderes, a emenda número 10 permite o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. A apuração secreta é fraude. Entendeu? Se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Você não é válido. A apuração secreta simplesmente não é válida. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Então entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo, ao contrário, são, parece que 23 pessoas apenas. Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim prometo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidenta e vice-presidente da República a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer, respectivamente para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Dilma iniciou seu segundo mandato descumprindo as promessas que havia feito durante a campanha. Aumentou a conta de luz, os juros da casa própria, o preço dos combustíveis, a passagem do transporte público, os impostos e cortou verbas da educação e da saúde. A sequência de altas foi interrompida em abril do ano passado e retomada após as eleições. Hoje, a taxa está em quase 14%. Enquanto isso, a inflação que estava em 6% ao ano não cedeu. Ao contrário, ganhou fôlego e está no nível mais alto em 11 anos. A semana começou com uma notícia nada boa para os motoristas: o aumento no preço da gasolina. Em menos de 60 dias foram 2 reajustes. Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula antes do anúncio do corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. O desemprego ficou em 12% no último trimestre do ano passado e atingiu mais de 12 milhões de pessoas no país. É o maior índice desde 2012, quando foi criada a série de indicador da PNAD. Os maiores cortes ficarão com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 25 bilhões e 700 milhões de reais. Ministério das Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,8 bilhões. E Educação, 9,4 bilhões. Nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015, os brasileiros foram às ruas pedindo o impeachment da presidente.
200 mil pessoas nesse momento na Avenida Paulista. 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Já é a maior manifestação popular do Brasil neste domingo. No mesmo ano, o TCU deu prazo para a presidente explicar uma série de irregularidades nas contas públicas de 2014, as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do ano passado do governo da presidente Dilma Rousseff. A prática obrigou instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usarem recursos próprios para honrar os compromissos, o que caracterizou uma espécie de empréstimo ao governo. Recomendamos a sua rejeição pelo Congresso Nacional. Ficou comprovado que o governo Dilma realizou manobras contábeis fraudadas para maquiar o orçamento federal. No dia 31 de agosto de 2016, o processo de impeachment se encerrou com o afastamento de Dilma do cargo. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga ao Senado. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Aí está. Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesta quinta-feira, 12 de maio, às 6h33, o Senado aprovou, por 55 votos a favor e 22 contra, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, mas preserva direitos políticos. 2 anos depois, Aécio Neves também virou réu na Operação Lava Jato. As empreiteiras investigadas admitiram a doação de quase 100 milhões de reais para ele e para Dilma. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele agora será investigado numa ação penal por corrupção passiva e tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. A eleição de 2014 foi só mais um teatro. Os dois candidatos respondiam aos mesmos interesses. Independente de quem vencesse, o destino do Brasil seria o mesmo. Estado inflado, políticas populistas e demagógicas, corrupção e um país sendo governado para poucos.